No Batendo Ponto de hoje, Felipe Vieira, CEO global da Network Me. E eu preciso contar para vocês, gente, esse jovem brilhante tornou a dor dele num baita negócio que foi um sucesso na Europa e agora um sucesso no Brasil. Conta para todo mundo quem é Felipe Vieira e quem é Network Me. Muito legal estar por aqui, Bia. Que prazer estar no Batendo Ponto. Então, como a Bia já apresentou, meu nome é Felipe Vieira. Tem uma história muito bagunçada, diria eu, acadêmica, profissional, e que no final das contas acabou virando esse projeto que eu já toco faz uns 5 anos, que é a Network Me, que, como você falou muito bem, Bia, nasceu lá em Portugal, porque quando eu tinha 18 anos eu me mudei lá para Portugal, mas todo empreendedor brasileiro que vai para fora tem vontade de vir empreender aqui no Brasil, né? De empreender em casa. Claro, fez a diferença. Tem que fazer a diferença aqui, né? Lógico, lógico. E fez a diferença para um público super importante que são os nossos jovens, não? Pois é, pois é. Então, contando um pouquinho dessa trajetória bagunçada, Bia, então eu entrei na faculdade muito cedo, né? Entrei na faculdade com 16 para 17 anos e na época eu não fazia a mínima ideia do que eu queria fazer. Mínima ideia. Sendo que eu gostava de fazer esportes, sempre nadei, sempre fui muito para academia, assim por diante. E aí eu percebi que queria ter alguma coisa mais relacionada a esse hobby. Fui fazer nutrição porque eu queria que a minha profissão fosse vinculada ao meu hobby. Meu erro número 1. E aí, em 6 meses, eu percebi que não era aquilo que eu queria fazer. Eu tô aqui pensando você nutricionista. Nada a ver, né? Nada a ver. Nada a ver. Então, depois, ainda perdido, sem saber muito para onde eu ia, meu melhor amigo me chamou para fazer engenharia civil. Como eu tinha ido muito bem em vestibular, consegui transferir e fui fazer engenharia civil, que também não tem nada a ver com nutrição, né? Não. E foi aí que depois eu abri a minha primeira empresa e comecei a entender que, na verdade, eu iria muito mais para um lado de empreendedorismo. E foi quando eu fiz o terceiro shift de carreira, com 18 anos. Oxi. E fui, na verdade, fazer administração e foi quando eu me mudei para Portugal. Então, a Network Me, que é uma plataforma de carreira que ajuda os jovens talentos, né? Os jovens que estão iniciando a sua carreira, também a descobrir sobre quais as profissões estão hoje no mercado, para onde eles deveriam também se desenvolver e conhecer as diferentes empresas, sempre unindo a parte educativa com a parte de mercado de trabalho, nasceu justamente dessa minha confusão enquanto ainda era adolescente, quando você falou muito bem, de não saber muito bem quais são os passos que eu teria que dar para alcançar o sucesso profissional. Então, foi muito de uma história pessoal que depois acabou virando um negócio. Nossa, e é uma dor real, né? Uma dor real de quase todos os jovens, né? Até meu filho está nessa fase exatamente do vestibular, começar a faculdade agora, e a gente vê o quanto, no geral, né, as pessoas, de fato, não sabem muito bem o que querem, não sabem muito bem o que vai dar certo, o que não vai dar certo, de acordo com os seus interesses, com os seus talentos, com as suas características. E a Network me ajuda muito nisso, né? Pois é, até porque hoje a jornada de carreira já não é tão linear como era no passado, né? Eu entrei em engenharia civil em 2013. Faz um pouquinho mais de 10 anos agora que eu entrei na faculdade. E naquela época, eu diria que meus pais sempre botaram para mim 3 trilhas de carreira: advogado, médico, engenheiro. Hoje em dia... O clássico, né? Hoje em dia, mesmo as pessoas que fazem engenharia civil, se eu for olhar para os meus colegas de classe, de mais de 10 anos atrás, a maioria deles viraram UX designers, software engineers, e diria que 10, 15% realmente viraram engenheiros civis. E o mercado financeiro também tem gente aí no meio, com certeza. Com certeza. Os engenheiros vão muito. Muito. E são os 10 a 15 no engenharia civil, de fato. Que geralmente é quem tem já alguma trajetória familiar, né? Alguém que o pai já é engenheiro civil, ou que o tio é engenheiro civil e que consegue ali, na verdade, dar continuidade a um trabalho familiar que já tinha feito. Muito parecido com os advogados, diria eu. É. Bem, meu filho escolheu advocacia, não tem nenhum na família, não foi influência de ninguém, vai começar, vamos ver onde vai. Mas legal. Então, assim, Batendo Ponto vai ser muito legal com você, porque a gente começa falando justamente de fracasso ou aparente fracasso e como isso te preparou para o sucesso posterior. Porque, no fundo, o que você contou até agora é mais ou menos, não fracasso, mas algumas batidas. Aprendizado, né? Eu entrevistei também já outros, bem, enfim, vários convidados, mas não vou contar qual é o outro, você vai ter que ver. E, de fato, o fracasso é parte do aprendizado, é isso que você falou. Sim, mas conta aí, um fracasso que... Compartilha mais um que preparou você para o sucesso posterior, porque esse é um, você já contou. Eu diria que esse é o favorito. É o meu mais marcante, esse é o meu mais marcante. Ao longo da trajetória de empreendedorismo no geral, né, e a Network Me é a minha segunda empresa, a primeira eu abri com 17 anos, eu fui emancipado para abrir a primeira empresa. Que legal! Então, eu cresci num ambiente muito voltado ao empreendedorismo, né? Meu avô é empreendedor, meu pai é empreendedor, sempre de comércio local, e meu pai sempre dizia para mim, seja tudo menos empreendedor. E Por no quê? final...
Por causa da instabilidade, eu acho, do empreendedor no Brasil, né, como um todo. Acho que também pela dedicação, vamos botar assim, que é muito maior do que você ir trabalhar vamos botar como um trabalho mais regulado que ser empreendedor. Mas voltando para o fracasso, eu diria que o maior dentro desse escopo daqui foi quando eu tentei levantar a primeira rodada de financiamento da Network Me. Na época, eu estava trabalhando numa consultoria, trabalhava na UI na época, e eu já estava aqui com meus planos justamente de fazer uma empresa lá em Portugal, né? E, na época, eu participei de um concurso de empreendedorismo chamado The UI Pitch. Então, eu era promovido pela própria UI. E foi um concurso nacional lá em Portugal. E, na época, teve 3 fases. Teve uma fase, primeiro, que foi de submissão do projeto, depois votação pública, e, no fim, era para apresentar para um board, basicamente, que era composto por várias entidades lá de Portugal. Então, estava o CEO da Microsoft, estava o presidente de Portugal, estava realmente ali pessoas de um alto escalão. E, na segunda fase, minha mãe deu um super apoio, foi super propaganda para o pessoal voltar, mas, na final, a gente ficou em 3º lugar. Então, na final, a gente não ganhou. E aquilo, para mim, foi um baque, Bia, porque eu estava já com autoconfiança lá em cima, sabe? Quando você passa da primeira, passa da segunda, e no final eu estava, nossa, a gente vai ganhar esse concurso e vai ser o dinheiro para eu começar a empresa. Quando a gente ficou em 3º lugar, aquilo me deu uma desmotivada inicial, sabe? Assim, de pelo menos umas 48 horas que você se tranca e tem que, assim, só botar a cabeça no lugar. Mas foi aí que depois a UI virou nossa cliente. Então, a gente não ganhou o concurso, mas no final a gente começou a trabalhar com a UI em Portugal, em conjunto com algumas outras empresas que estavam nesse evento também. Então, foi um grande fracasso, assim, em termos de expectativa inicial, mas no final das contas foi a melhor coisa que tinha acontecido para não começar com dinheiro de investidor, mas sim começar com dinheiro de cliente. Excelente! Não sabia essa história, olha que legal. Agora, o seu fracasso favorito? É a parte da universidade. É a parte da universidade. É porque é uma história mais engraçada. Se a gente tivesse e a origem da empresa, no fundo. Exatamente. Linka diretamente, assim, todo o vínculo emocional que o fundador tem também com a sua startup, não é? É muito voltada às histórias pessoais que esse fundador também tem, vinculadas ao problema. Né? Todo mundo fala, não se apegue à solução, se apegue ao problema. Então, o que tirava o meu sono, principalmente na época da pandemia, que a gente abriu ali em 2020 a empresa, era ver que a taxa de desemprego jovem é muitíssimo mais alta do que a taxa de desemprego média e que, na verdade, a gente está caminhando para uma geração que, assim, não é tão vinculada ao trabalho convencional. Sim. Tanto que hoje a principal profissão, em termos de desejo da nova geração, é ser influenciador digital. Então, é algo que tende a piorar estatisticamente falando. É verdade. É bem preocupante. É bem preocupante porque o gap vai só aumentar. Porque, de fato, as gerações estão envelhecendo, as demais elas estão continuando, estão se reinventando e vão continuar no mercado de trabalho por mais tempo do que se previa na origem. Agora, vai ter um gap e a gente precisa cobrir. E você vem ajudar isso. Estamos aqui para isso, estamos aqui para ajudar. Legal. Agora me diz uma coisa, nos últimos 5 anos, justamente desde o início da Network Me, que nova crença, comportamento ou hábito melhorou mais a sua vida? Nossa, só um? Pode ser mais. Pode ser mais. Vou tentar elencar aqui um. Mas tem um que eu levo assim para a vida e não só no âmbito de trabalho, que para mim é o Kaizen, que é basicamente o fundamento de melhoria contínua, que toca muito também num progresso contínuo e trabalho até de ansiedade, diria eu. Todo fundador, toda pessoa mais jovem, começando também a sua carreira, é muito ansioso, né? Então, quando a gente chegar a um ponto de expandir para vários mercados, ou quando a gente chegar a 100, 200, 500 colaboradores, na verdade, o que a gente tem que focar é em ser melhor do que ontem. É isso aí. E essa é a crença principal que toca em todas as áreas da minha vida, não só no trabalho. Hoje em dia, eu busco ser um filho melhor todo dia, um irmão melhor todo dia, e não precisa ser uma mudança brusca. Eu preciso ser um pouquinho melhor do que ontem. E é esse o foco. Então, eu chamo isso até do propósito essencial de todo ser humano. Eu digo que o propósito essencial de todo ser humano é ser melhor a cada dia. Né? Que hoje eu seja capaz de ser melhor que ontem, e hoje, sabendo que amanhã eu serei melhor do que hoje. Né? E assim por diante. Mas que legal, adorei saber que você usa o Kaizen na vida pessoal, justamente com esse conceito de melhor a cada dia e um pouquinho melhor, né? Um pouquinho. Em 2023, eu acompanhei meu marido na Maratona de Chicago e na feira da maratona estava tendo... A gente quase nunca vê as palestras
né? Porque tá sempre é muito voltada para o corredor, sempre técnico e tal. Então, não é muito comum assistir a palestra. Apesar que a Isa, que está aqui atrás das câmeras, me viu no final de uma palestra na UTMB de Paraty. O podcast estava lá gravando e ela me viu, na verdade, porque eu estava querendo sentar. Por isso que eu estava lá na palestra, viu, Isa? Você sabe. Mas lá em Chicago me chamou a atenção e por isso que eu vi, parei, sentei e ouvi, e fiz meu marido sentar e meu filho sentar. É um jovem que tem síndrome de Down e ele tem muito esse conceito de 1% melhor a cada dia. E ele correu todas as majors e já está refazendo. E ele estava lá fazendo a palestra dele, foi super legal, porque é isso, sabe, se um pouquinho que você seja melhor do que ontem, nossa, já valeu a pena hoje. É igual nos investimentos, né? Quando você tenta apressar as coisas, é quando as coisas começam a degringolar, vamos dizer assim. É ter paciência, que na verdade, vou puxar mais uma vez para o papo de geração mais jovem, talvez seja um dos principais desafios dessa geração que nasceu num mundo tão imediatista, né? Tudo tão instantâneo, tudo tão rápido. Então, é natural que essa geração também, quando olhe para o mundo do trabalho, espere que tudo seja no estalar de dedos e não é bem assim que funciona. Infelizmente, está longe de ser assim que funciona o funcionamento. Mas vamos lá. Agora, que recomendações ruins você recebeu como empreendedor? Provavelmente outros empreendedores vieram trazer recomendações para você ao longo da trajetória. E tem umas que não valeu a pena. Conta aí uma, vai. Nossa, eu acho que a que eu vou falar funciona tanto para empreendedor quanto para não empreendedor, tá, Bia? Eu acho que Mas ela funciona? Funciona. Então não é ruim? Não. Eu quero saber uma recomendação ruim. Não. Uma recomendação, vou me corrigir, tá? Na verdade, o que eu vou falar funciona para os dois e é uma dica ruim que os dois recebem. Mas eu vou falar aqui como você solucionar, tá? Como adaptar, pegar nessa dica que não é tão boa e transformar em algo útil. Opa, bora lá. Foco nele. Então, desde a minha época de consultoria e já nessa época também, empreendendo, eu recebo muitos conselhos de focar em áreas onde eu não sou bom. Vou te dar um exemplo. Eu não sou a melhor pessoa de marketing. Não sou. Então, na verdade, o Felipe, se for se desenvolver em marketing, ele vai ter muito mais dificuldade. E se a gente for pegar quase um retorno de investimento, né, o tempo que o Felipe dedicou naquelas horas para aprender e o impacto que ele vai gerar com aquilo, é muito baixo. Então, normalmente, o conselho dado é para que você trabalhar essas áreas onde você tem gaps. Não é? Na verdade, o que eu descobri é que se eu investir o meu tempo onde eu já tenho uma aptidão, o meu retorno de investimento é infinitamente maior. E as outras áreas onde eu sou ruim, eu só preciso não passar vergonha. Vamos dizer assim. Não preciso me desenvolver para ser profissional de marketing. Eu sou, na verdade, o CEO. Eu tenho que aprender a administrar, eu tenho que aprender a liderar a minha equipe, a fazer planejamento estratégico. E isso vai ter um retorno realmente grande para a minha empresa e para mim enquanto profissional. As áreas onde eu não sou tão bom, eu só preciso não passar vergonha. Lógico, não preciso ser tão ruim, mas eu tenho que ter o suporte do meu time para me complementar nessas outras áreas. Perfeito. Então, não querer abraçar o mundo todo. Eu diria que essa é a principal dica. Perfeito. Super concordo com você. Né? Melhora seus pontos fortes e neutraliza os fracos. Exato. Esse é o ponto, é neutralizar. Você não vai se tornar bom no que... Não investe tempo em se tornar bom no que você não é. Exatamente. Neutraliza, que é o que Tiger Woods faz, né? A história Exatamente. Exatamente. Ele sabe que ele é muito bom num determinado... Eu não entendo muito, não, tá? Mas ele é muito bom numa determinada tacada, então ele vai lá e neutraliza o resto para não passar vergonha. Tem vários exemplos de esporte, né? A gente pode usar até o Ayrton Senna, que era tão bom em correr na chuva. Não é que ele era ruim nas outras, mas é que ele era expert naquilo. Então, ele treinava ainda mais correr na chuva, porque sabia que quando chovesse... Ele ia ser um destaque. Tinha que ser a vez dele. Exatamente. tinha que pontuar. Exatamente. O máximo possível. Legal. Agora, me diz uma coisa. Quando você se sente sobrecarregado ou sem foco, o que você faz? Uau! Nossa, eu tenho aqui um hack também, mas eu queria dar um contexto. Eu acho que é bem normal você se sentir sobrecarregado e sem foco. Eu acho que primeiro é normalizar isso, né? Todo mundo fica... Boa, normalizamos. Normalizar o estar sobrecarregado e às vezes ficar sem foco. ChatGPT diz que não se sobrecarrega, é o único. Mas porque até é virtual. Ele fica assim fora do ar. Até ele, de vez em quando... Não confessou. Mas o que eu aprendi, Bia, que também vai um pouco de hábitos mesmo,
é categorizar as minhas atividades. Então, categorizar aquilo que são tarefas fáceis, aquilo que são tarefas difíceis. Quando eu estou, e aí talvez seja algo mais direcionado ao Felipe, quando eu estou sem energia, eu já percebi que, na verdade, eu me energizo quando eu limpo a minha to-do list. Então, geralmente, eu começo pelas atividades mais fáceis no meu dia. E quando eu, às vezes, estou durante o dia sem foco ou sem energia, sobrecarregado, eu tenho que limpar. Eu tenho que, na verdade, organizar as minhas coisas, tirar aqueles e-mails pendentes que faz algum tempo que não responde, conseguir desbloquear a pendência de algum colaborador. Na verdade, esvaziar um pouco a sala, a mente, né? Eu imagino muito a mente como várias caixinhas, e se as suas caixinhas estão cheias, você não consegue ver com tanta clareza. É igual a sua casa quando está vazia, né? Quando está bagunçada. Então, a casa muito bagunçada, você acaba não tendo a visão, principalmente, daquilo que tem que fazer. Legal. Então, sempre é um passinho atrás, limpar, tirar aquelas atividades menores para depois conseguir focar na grande atividade, na tarefa mais difícil, que geralmente é a mais importante. Excelente dica, muito boa, né? Agora, me diz uma coisa. Nos últimos 3 anos, o que você ficou craque em dizer não? Nossa, eu fiquei craque em dizer não. Vou dizer 2 coisas, tá? A primeira são em reuniões que podiam ser o e-mail. Craque. Nossa Senhora. Quando chega uma mensagem lá no Teams, que é o aplicativo que a gente usa, Fê, tem 5 minutos, a minha pergunta já é para quê? Eu posso ter, eu posso não ter. Eu tenho que entender se isso é uma atividade... Conversa mesmo. Uma conversa que precisa ser debatido ou é algo que eu posso responder por mensagem. E se for algo que eu posso responder por mensagem, eu tenho que priorizar. Seu tempo é muito importante. Exatamente. E da outra pessoa também? Tá, de todos, né? De todos. Então, aquela reunião com 7 pessoas que poderia ser um memorando, não tem para que assim, acontecer. Tá? Então, é o ponto número 1. O ponto número 2, talvez eu tenha errado muito ali no começo da Network Me, principalmente, foi fazer aparições públicas que não impactam a minha empresa. Então, hoje eu prefiro estar aqui conversando contigo, Bia, do que perder, entre aspas, ou gastar o meu tempo em outros convites que chegam que não tem nada a ver com a minha área. Então, com o tempo, eu fui aqui focando cada vez mais em falar em áreas voltadas a recrutamento, recursos humanos, a educação, que são áreas que eu domino, tanto que na época, no ano retrasado em Portugal, eu estava dando aula, tanto no ISEG, que é na Universidade de Lisboa, na Universidade Nova. Então, eu comecei a cada vez mais entrar no mundo acadêmico e dedicar o meu tempo naquela área que eu quero me especializar. Não adianta eu querer abraçar o mundo inteiro. É muito parecido com aquela parte que a gente estava falando do foco nas suas forças. Tá? Então, não adianta eu ir para um evento que seja sobre blockchain nesse momento. Por mais que seja muito interessante, seja um tópico que eu gosto muito, não é algo que vai agregar ao meu negócio. Então, uma indústria de cada vez. Excelente. Gente, tá bom demais isso. Essa aqui é a sua cara, essa pergunta. É. Qual conselho você daria para um aluno, uma aluna brilhante da faculdade que está prestes a encarar o mundo corporativo de verdade? Nossa, essa é uma pergunta minha cara por causa da Network Me também. Da Network Me. Então, hoje, seu foco são os jovens, né? Focos são os jovens. Hoje já são 500 mil de jovens aqui no Brasil, né? Então, a gente está indo bem A meta é 10 milhões? A gente quer ajudar 1 milhão de jovens a entrar no mercado de trabalho no Brasil até 2030. Até 2030. Então, como é que você está lá? Portugal ou Espanha? Portugal e Espanha. A gente tem os 2 mercados lá também. A matriz é Portugal. A gente tem uma subsidiária que funciona na Espanha. O nosso foco... Nossa, já multipliquei por 10, né? Tu multiplicou por 10? 10 milhões. Mas assim, você falou que era da base, né, Bia? A gente quer ajudar a entrar no mercado. Então... Eu acho que 10 milhões de base, 1 milhão no mercado... Para 1 milhão no mercado, tá bom. Tá bom. 1 milhão de jovens no mercado brasileiro até 2030. É isso. Então, a dica que eu daria, voltando para a pergunta, seria justamente o que a gente já estava conversando sobre errar. Não seja tão ansioso e não tenha medo de errar. Nossa, eu quando me mudei para Portugal, Bia, eu trabalhava de tudo. Eu fui trabalhar como guia turístico, eu fui trabalhar entregando jornal, eu fui trabalhar em loja, fui trabalhar em uma loja de escape room. Sem brincadeira. Sério? Uma loja de escape room, eu adorava, era super legal. Mas tudo isso, no final, culminou na experiência que eu precisava também para conhecer mais o mercado português, para entender também como os negócios funcionavam lá. Então, muitas vezes eu vejo o jovem assim, muito preocupado que a sua primeira oportunidade tem que ser aquela oportunidade. Não precisa.
entende? Você vai construir com o tempo, não seja tão ansioso. Na minha época da UI, até, mais uma vez, parece que eu vou ser disléxico, mas não vou ser, Bia. Eu me lembro que eu tive uma conversa com a diretora de recursos humanos para ela me apresentar o meu plano de carreira nos próximos 10 anos. E ela fez, olha, daqui a 2 anos você vai ser promovido, daqui a mais 2 anos você vai ser promovido. E eu achava aquilo me dava uma ansiedade tão grande, Bia, porque eu pensava, tudo aquilo que eu posso fazer agora, todas as horas extras que eu vou trabalhar, não vão impactar diretamente na minha trajetória de carreira. É o nível de ansiedade que eu tinha com meus 20 anos de idade, mais ou menos. Hoje, já depois de vários anos, já um pouquinho mais maduro, eu entendo que, na verdade, aquilo era o tempo de desenvolvimento que eu ia precisar levar para chegar naquele próximo nível. Mas muitas vezes o jovem que está entrando, principalmente no mundo corporativo, acha que vai ser tudo muito imediato e isso pode causar muita frustração. Então, tenha paciência, não tenha medo de errar. O seu primeiro trabalho não vai ser o seu trabalho dos sonhos, muito provavelmente. Mas, vai ter um monte de coisa chata, inclusive em todos os trabalhos durante toda a vida. Todos os trabalhos durante toda a vida. Não é, nem tudo são flores. Não tem como. Eu diria que, assim, principalmente para quem está começando, a melhor coisa é aprender com quem já fez. Né? Colar nas pessoas que já estão naquele lugar que você quer estar e aprender com essas pessoas. Excelente. É isso que você tem que fazer. Excelente. Muito bom. Agora, essa pergunta é bem interessante. Qual compra de R$200 ou menos teve um impacto mais positivo na sua vida nos últimos 6 meses? Nos últimos 6 meses? É. Pensa aí, segundo semestre para cá. Então, eu diria que livros, no geral, posso aqui citar 1 ou 2 que foram bons, assim, muito bons. Mas a próxima pergunta positivo. Vou falar de livro. Então, corta livro, troca o tópico. Mas eu acho que um investimento super relevante para a minha vida e até um pouco, assim, surpreendente, diria eu, é de um menininho que, na verdade, vende uns paninhos na frente lá do escritório. O escritório da gente fica na Oscar Freire agora. E ele sempre, assim, uma vez por semana aparecia lá para comprar um paninho. E eu comprei o paninho dele, assim, umas 3 vezes seguida, 3 semanas, e comecei a fazer amizade com esse menininho que estava lá vendendo. E aí ele me disse que estava estudando, que vendia para ajudar e etc., mas que ainda estava fazendo na escola. O menino devia ter uns 11, 12 anos, mais ou menos. E ele tinha um sonho de ir no Hop Hari. E aí eu peguei o contato da mãe dele e a gente pagou para ele ir no Hop Hari. E aquilo foi, assim, muito marcante, muito marcante. Que incrível! Porque eu já tinha criado uma relação com aquele menino, pelo menos assim, nas 3, 4 semanas que eu estava encontrando ele. E hoje eu vou meio que acompanhando o desenvolvimento, assim, o crescer desse menino, o Tomás, inclusive. Que legal! Que agora está entrando no seu 5º ano. A gente é 5ª série, né? 6º ano agora. E, pô, é um menino que eu vi que era super determinado, trabalhador e assim por diante, que tinha os sonhos dele e que, na verdade, precisava de alguém para dar só um empurrãozinho. E, às vezes, é uma coisa tão pequena, sabe? Nossa, que incrível. Parabéns. Que a gente poderia ajudar. Pela iniciativa linda. Muito legal. Nada. Muito legal. Realmente, que legal. Adorei os seus paninhos. Vou lá comprar. Lá em casa tá cheio de paninho agora, Bia. A Luana, minha namorada, né? Se estiver assistindo depois, ela sabe, lá em casa... A Luana vai assistir. Vai assistir, mas enfim... Nossa, tem uns 20 paninhos de prato lá em casa agora, porque toda vez eu ia comprar do menino para ajudar. E é bom? É bom, é bom. Dei um monte de presente no Natal. Não, pano de prato bom faz diferença, porque o que tem de pano de prato ruim, você não tem noção. É verdade. Mas vamos lá. Agora sim os livros. Você tem hábito de presentear livros? Tenho. Tenho muito hábito. Qual? É que você já me presenteou, mas não com livro. Mas com vinho do Porto? É verdade. Maravilhoso. Quais livros você costuma presentear? Então, geralmente eu gosto de livros que são bem holísticos, que podem funcionar assim para diferentes áreas da vida. Bom. O que eu mais dei de presente na minha vida se chama Atomic Habits, Hábitos Atômicos, acho que em português. Que é um livro, assim, também super coerente com aquilo que a gente estava falando, né? Justamente de você conseguir organizar a sua vida também para criar rotinas, vamos dizer assim, de produtividade, principalmente. Então, esse, diria eu, que foi o principal. E tem um outro livro que eu também já dei para umas 5 pessoas, que ele já é um livro um pouquinho mais denso, chamado The Hard Thing About the Hard Things, que é o lado difícil das coisas difíceis, que é o meu livro favorito, na verdade. Ele é um dos livros da Biblioteca do Empreendedor. Ele é um livro que, assim, ele Os fala... dois, né? Os dois. Mas o The Hard Thing About the Hard Things, que é um livro que, na verdade, relata
toda uma história dos Navy SEAls, né, da Marinha Americana. Eu não li, tá, esse. Vou te dar de presente. Fica aqui a promessa. Anotado, registrado? Anotado, registrado. The Hard Thing About the Hard Things para Bia. E aí eu vou fazer post a respeito do presente. Boa. Então, ele fala muito sobre resiliência, fala muito sobre liderança e compara muito a mentalidade da Marinha, ou seja, dos militares americanos, com os CEOs. Ele fala bastante como a tomada de decisão de um militar, às vezes, pode custar a vida do seu colega durante uma guerra. Então, a decisão errada do CEO ou do líder da empresa pode custar também muito caro para os seus colaboradores, caso seja uma decisão mal pensada ou seja uma decisão muito lenta. Então, é muito baseado na tomada de decisão, no geral. Excelente. Adorei. E você acredita que já é a última pergunta agora? Nossa, voou. Voa. Super rápido. Voa demais, voa demais. Mas se você tivesse um baita outdoor, seja em Portugal, Espanha ou Brasil, numa estrada que você adore, qual frase você gostaria que estivesse estampado no seu outdoor? Vai estar lá seu Felipe Vieira. Nossa. Assinado. Então, como eu sou nordestino, se tivesse um Oxente Manhinha, né? Eu acho que podia ser uma boa também. Mas... Boa, gostei do Oxente Manhinha. O Oxente Manhinha, né? Eu acho que passava bem a mensagem também do Felipe. Mas eu vou de... O seu futuro depende daquilo que você planta hoje. Mais uma vez, em linha com tudo aquilo que a gente falou. Tomar as decisões não só baseado no momento, muito baseado de aonde você quer chegar. E, mais uma vez, não estou falando só no âmbito profissional. Se você tem uma relação ruim com a sua família, se você tem uma relação ruim com sua esposa ou com o seu marido, imagine aonde você quer chegar e comece a tomar as ações hoje baseado em aonde você também quer levar a sua relação. Então, sempre pensar... A gente está sempre muito na cabeça da colheita, né? A gente sempre espera colher, mas às vezes a gente não tem a paciência de plantar, de semear. Então, o que eu colocaria seria justamente o seu futuro depende da sua plantação de hoje, da sua semeação de hoje. Adorei sua frase. E também tem tudo a ver com a Network Me mais uma vez, né? Pois é. Porque a gente está falando dos jovens, né? Deixa eu até fechar aqui. Dos jovens plantando sementes, né? Porque, no fundo, é isso. O estágio, o trainee, a primeira vaga. São sementes para uma colheita que virá na frente. A própria universidade. Muita gente coloca a universidade como objetivo final. A universidade Imagina, é só o começo. É só o começo, e tá? Então, tem a longa trajetória depois, e principalmente na cabeça do jovem, né? Você que tem um filho adolescente, pensa muito nisso. Meu objetivo é entrar, sei lá, na faculdade de medicina, por exemplo, uma faculdade de direito, no caso do seu filho. Às vezes não é ser um advogado de sucesso. E é aí que muita gente se frustra dentro da faculdade, porque o objetivo era a faculdade. Não é? E, na verdade, não pode ser. O objetivo está muito mais na frente, a faculdade faz parte do processo. E a faculdade é simplesmente o portal do conhecimento que vai abrir os horizontes. Os horizontes. Né? E é justamente isso, é sobre abrir horizontes, né? A universidade e tudo mais. Bem, Felipe, eu queria muito agradecer sua presença no Batendo Ponto. Foi fantástico. Vai dar excelente conteúdo para a turma que está nos assistindo. Quer deixar um recado final? Queria deixar um recado final. Para você que é do RH, para você que está sempre nessa luta também de atração de talentos, e principalmente talentos mais alinhados, né? Que é um desafio gigantesco. Às vezes o talento certo para a sua empresa é o errado para outra empresa e vice-versa. É verdade. Convido você a conhecer mais sobre a Network Me, justamente para que a gente consiga ajudar a sua empresa a fazer essa atração de uma maneira muito mais ligada à marca empregadora e de uma maneira que seja educativa para os jovens. Então, convido você a conhecer mais sobre a gente. Vai ser um prazer trocar uma ideia. Eu conheço e recomendo. Tenho certeza que vai ser uma jogada de mestre. Obrigado, Bia. Obrigado pelo convite. Obrigada. Prazer. Até a próxima. Tchau, tchau.